Então vamos continuar aqui os nossos estudos, nesse quinto vídeo, estudando a sexta-feira da Paixão do Senhor, o dia mais simples de no missal de todos. Por quê? Porque não é necessário nenhuma outra parte, só seguindo aqui já é suficiente. Então vamos lá. Hoje e amanhã, segundo a antiquíssima tradição, a igreja não celebra os sacramentos, com exceção da penitência e unção dos enfermos. Nesse dia, a Sagrada Comunhão só pode ser distribuída aos fiéis durante a celebração da Paixão do Senhor, mas poderá ser levada a qualquer hora aos doentes que não possam participar dessa celebração. Lembra que a gente teve aqui a desnudação do altar, na quinta-feira da Semana Santa? Aqui o altar também esteja totalmente despojado, sem cruz, sem castiçal, sem toalha. Então é assim que se inicia. Celebração da Paixão do Senhor. Na tarde da sexta-feira, pelas 3 horas, a não ser que razões pastorais aconselhem horas mais tardias, procede-se à celebração da Paixão do Senhor, que consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e sagrada comunhão. Então são 3 partes. O sacerdote e o diácono, em vestes sagradas de cor vermelha como para a missa, aproximam-se em silêncio do altar, então não tem canto de entrada. Façam reverência e prostram-se, ou, se for o caso, ajoelham-se por algum tempo. Todos os outros se ajoelham. Então todas as outras pessoas, nesse momento, vão se ajoelhar, enquanto o sacerdote vai se prostrar. Certo. O sacerdote com os ministros dirige-se à cadeira. Voltado para a Assembleia e de braços abertos, proferem as seguintes orações, omitindo o convite oremos. Então aqui tem 2 opções de oração introdutória. Perceba que, como não é missa, não é oração da coleta. E inicia a liturgia da palavra, que é a primeira parte. Estando todos sentados, faça a primeira leitura do livro do profeta Isaías, com seu salmo. Em seguida, segue-se a segunda leitura da carta aos Hebreus e o canto antes do Evangelho. Em seguida, faz-se a leitura da Paixão do Senhor segundo João, do mesmo modo como no domingo anterior. Isso a gente já abordou, né? Como que tem que ser, né, esse momento do Evangelho, pode ser dialogado, né? É interessante lembrar que, como não é missa, não se usa incenso, tá, gente? Então não tem incenso nessa celebração. De nenhuma forma. Então, após a leitura da Paixão do Senhor, o sacerdote faz uma breve homilia. Terminada a homilia, os fiéis podem ser convidados a um breve tempo de silêncio. E inicia a oração universal. A liturgia da palavra é encerrada com a oração universal, do seguinte modo: o diácono, se houver, ou em sua ausência, um ministro leigo, junto ao ambão, faça o convite que exprime a intenção. Em seguida, todos oram por algum tempo em silêncio. Depois o sacerdote de pé, junto à cadeira, e, se for oportuno, ao altar, de braços abertos, diz a oração. Durante o tempo das orações, os fiéis podem ficar ou ajoelhados ou de pé. Então, esse é o momento que introduz, né? Pode ser um ministro leigo que introduz e o sacerdote reza a oração. Conforme a antiga tradição, antes da oração do sacerdote, o diácono pode fazer o convite: ajoelhemo-nos, levantemo-nos, e todos se ajoelham para a oração em silêncio. No entanto, as conferências episcopais podem propor outros convites para introduzir as orações do sacerdote. Em grave necessidade pública, o bispo diocesano pode permitir ou determinar uma intenção especial. Então vamos lá. Então aqui, pela Santa Igreja, aquela oração introdutória, em que um leigo pode fazer, né? Que oremos, por exemplo, aqui, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor Deus, Senhor e nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. E aí faz um momento de silêncio, reza-se em silêncio, e aí o sacerdote reza, né? Deus eterno e poderoso, que em Cristo revelaste vossa glória, até o por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim se segue-se por cada intenção da oração universal. Certo? Lembrando que pode acontecer aqui o momento, né,
do ajoelhemo-nos, levantemos, né? Antes da oração do sacerdote, para ajoelhar durante esse momento. E aí, venha da mesma forma pelo Papa, por todos os membros da igreja, pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos governantes, por todos os que sofrem. E assim encerra-se a oração universal. Então, encerrando esse momento da oração universal, nós vamos para a segunda parte, né? Desse dia tão especial. Então, só revisando aqui. Iniciou com a oração, veio a liturgia da palavra, que leu as leituras, salmo, segunda leitura, aclamação para o evangelho, cante antes da proclamação do evangelho, fez a leitura da paixão do Senhor, homilia possível, né? Vem a oração universal e inicia a próxima parte, que é a adoração da cruz. Terminada a oração universal, faça a solene adoração da cruz. Não a adoração do madeiro, né, gente? Mas a adoração do Cristo, né? Do Cristo Jesus que passou pela cruz. Escolhe-se das duas formas propostas a mais conveniente de acordo com as exigências pastorais. Então vamos lá. Tem a apresentação da Santa Cruz e o momento da adoração da cruz, certo? E aí, depois inicia-se o próximo momento. Então esse momento é só isso mesmo. Então vem aqui, primeira e segunda forma da apresentação da cruz. Qual que é a primeira? O diácono com os ministros ou outro ministro idôneo dirige-se à sacristia, de onde traz em procissão a cruz coberta com véu roxo. Então é a coberta com véu roxo. Acompanhado por 2 ministros com velas acesas, que caminha pela nave principal da igreja ao centro do presbitério. O sacerdote pé, diante do altar, virado para a assembleia, recebe a cruz, descobre-lhe um pouco a parte superior e a eleva, começando a cantar: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, sendo ajudado no canto pelo diácono ou, se for preciso, pelo coro. E todos respondem: Vinde, adoremos. Terminado o canto, todos se ajoelham e adoram durante um momento de silêncio, enquanto o sacerdote de pé continua de pé com a cruz erguida. Em seguida, o sacerdote descobre o braço direito da cruz, elevando-a de novo, e começa a cantar o Eis o lenho e prossegue como acima. Finalmente, descobre a cruz por inteiro, elevando-a, começa a cantar pela terceira vez, Eis o lenho, e prossegue como a primeira vez. Então, 3 vezes que canta o Eis o lenho da cruz, isso aqui diante do altar. Ok? Segunda forma. O sacerdote ou diácono com os ministros ou outro ministro idôneo dirige-se à porta da igreja, onde recebe a cruz sem véu. Acompanhado pelos ministros com vela acesa, faz-se procissão da nave da igreja até o presbitério. Junto à porta da principal, no meio da igreja e à entrada do presbitério, de pé, ergue a cruz e canta: Eis o lenho. E todos respondem: Vinde, adoremos. Depois de cada resposta, todos se ajoelham e a adoram durante alguns momentos em silêncio, como na primeira forma da apresentação da Santa Cruz. Então, as duas formas, né, que pode acontecer. Direto lá para frente do presbitério ou a procissão, né, pela nave da igreja até o presbitério. Certo? E acontece, né, o Eis o lenho da cruz 3 vezes. E aí vem a adoração da cruz. Em seguida, acompanhado por 2 ministros com velas acesas, o sacerdote ou o diácono leva a cruz à entrada do presbitério ou outro lugar conveniente. Ali ele a depõe ou a entrega aos ministros, que a seguram, e as velas são colocadas à direita e à esquerda da cruz. Para a adoração da cruz, aproxima-se primeiro só o sacerdote, que preside a celebração, tendo tirado, se for oportuno, a casulla e os sapatos. Depois seguem o clero, os ministros leigos e os fiéis, como em procissão, exprimindo sua referência à cruz, como
por uma simples genuflexão ou outro sinal apropriado, conforme costume da região, por exemplo, beijar na cruz. Aí tem que ver do costume. Né? Pode ser uma simples genuflexão, ou aqui algum exemplo, por exemplo, beijar a cruz, ou outra forma, né? A gente tem que analisar a situação, interpretar o costume do local e ver essas questões. Deve-se apresentar a adoração uma só cruz. Se por causa do grande número de fiéis não for possível todos se aproximem individualmente, depois que parte do clero dos fiéis realizam a adoração, o sacerdote toma a cruz e, de pé do altar, em breves palavras, convida a assembleia para a adoração da cruz. Não é para ter várias cruzes, para acelerar o processo. Depois, por algum tempo, ergue-a mais alto para os fiéis adorarem em silêncio. Durante a adoração da cruz, canta-se as antífonas, né? Adoramos, Senhor, vosso madeiro, os lamentos, o hino cruz fiéis ou outros cantos apropriados. Todos que já realizaram a adoração permanecem sentados. Então aqui, né? Adoramos, Senhor, vosso madeiro, o lamento do Senhor, que está no Inada CNBB, o hino fiel madeiro da cruz, certo? Enquanto acontece esse momento da adoração da cruz. Então acontece a apresentação, pode ser uma dessas duas formas, e aí acontece o momento da adoração da cruz. E aí vem mais rúbricas, né? Conforme as condições dos lugares ou tradição do povo, e se for pastoralmente oportuno, pode-se cantar de pé a Mãe Dolorosa, ou outro canto adequado, em memória das dores da bem-aventurada Virgem Maria. Se encerrar esse momento. Olha que interessante. Terminada a adoração, a cruz é levada pelo diácono ou outro ministro ao seu lugar junto ao altar. As velas acesas são colocadas ao lado, ou sobre o altar, ou perto da cruz. Olha, interessante. Terminada a adoração, retira a cruz e as velas. E inicia a terceira parte, né? A última, que é a parte da Sagrada Comunhão. Então, terminou o momento da adoração da cruz. Sobre o altar estende-se a toalha. Então, vai colocar a toalha sobre o altar. E sobre a toalha vai colocar o corporal e o missal. O diácono, ou na falta dele, o próprio sacerdote, com o véu moral, traz o Santíssimo Sacramento de onde? Lá da reposição que a gente fez na Quinta-feira Santa. Pelo caminho mais curto ao altar. Quando todos ficam de pé em silêncio. Então, um momento de silêncio. É uma celebração silenciosa. Né? 2 ministros com velas acesas acompanham o Santíssimo Sacramento e colocam os castiçais sobre o altar ou perto dele. Então, apenas 2 castiçais. Olha que interessante. Tendo o diácono, se houver colocado o Santíssimo Sacramento sobre o altar e descoberto o cibório, o sacerdote aproxima do altar e faz uma genuflexão. Em seguida, o sacerdote diz com voz alta, de mãos unidas: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. A gente reza a oração do Pai Nosso. Segue-se o embolismo, que é o livrai de todo o mal, que a gente encerra com vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E olha que interessante, não há oração da paz. Logo em seguida, o sacerdote já reza, né? A oração antes de comungar, faz a genuflexão e eleva, né? Dizendo: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz a genuflexão, toma a partícula na mão e eleva um pouco sobre o cibó, dizendo essa aclamação voltada para a Assembleia. E acrescenta com a Assembleia uma só vez: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E voltado para o altar, comunga com reverência o corpo de Cristo, rezando em silêncio: o corpo de Cristo me guarde. Em seguida, distribui a comunhão aos fiéis. Durante a comunhão, pode-se entoar o Salmo 21 ou outro canto apropriado. Terminada a distribuição da comunhão, o cibório é transportado pelo diácono ou outro ministro idôneo para o lugar preparado fora da igreja, ou, se as circunstâncias o exigirem, reposto no próprio tabernáculo. Em seguida, o sacerdote diz: oremos. E tendo observado, se for oportuno, um momento de sagrado silêncio, ele diz depois da comunhão, a oração. Aí a despedida, o diácono, ou na sua ausência, o próprio sacerdote pode fazer o convite: inclinai-vos para a bênção. Em seguida, o sacerdote, voltado para o
para a Assembleia, com as mãos estendidas sobre ela, diz a oração sobre o povo. Não tem a bênção normal, né, igual da missa. Só diz a oração sobre o povo. E todos, feita uma genuflexão diante da cruz, retiram-se em silêncio. Depois da celebração, o altar é desnudado, deixando-se, todavia, sobre ele a cruz com 2 ou 4 castiçais. Os que participam da solene ação litúrgica da tarde não celebram as vésperas. E aí, a gente só volta a celebrar uma celebração agora, do missal, na Vigília Pascal, né? Então, durante o sábado santo, né, por exemplo, sábado de manhã, a igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, bem como sua descida à mansão dos mortos, esperando sua ressurreição em oração e jejum. A igreja abstém do sacrifício da missa, o altar continua desnudado, até que depois da solene vigília ou expectativa noturna da ressurreição, se entregue às alegrias da Páscoa, quer na sua plenitude e se prolonga por 50 dias. Nesse dia, né, sábado santo, a Sagrada Comunhão só pode ser dada como viático. E assim a gente encerra essa parte, iniciando aqui no meio da semana do Tríduo Pascal, o tempo pascal, com a solene vigília pascal da Noite Santa, que a gente vai estudar no próximo vídeo, né? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.